Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Foram 52 capítulos ao longo desses meses, vendo tanto as promessas quanto as lágrimas desse relato. Jeremias capítulo 52, vamos ler inicialmente somente do verso 1 a 11, mas nós vamos falar sobre todo o capítulo. Diz assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Líbna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Aconteceu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Ezequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei de Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei de Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista desse. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, essa que foi lida, essa porção que nós lemos e as porções que ainda iremos ler. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor, por favor. Que a tua voz esteja sobre a minha, que o seu falar esteja além do meu, e que a tua igreja seja alimentada para a tua glória, para louvor do teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Finalmente chegamos então ao último capítulo desse livro do profeta Jeremias. Depois de meses caminhando, na história, caminhando nas profecias, nós encontramos aqui no capítulo 52 um encerramento que foi planejado para ser solene, um encerramento que foi escrito para nós podermos compreender, ter um fechamento desse livro. Jeremias 52, ele não foi escrito por Jeremias. Se você for ali, volta um pouquinho, volta no final do verso 64 do capítulo 51, que diz o quê? Até aqui as palavras de Jeremias. Ou seja, as palavras de Jeremias terminam no final do capítulo 51. Isso quer dizer que o capítulo 52 funciona como um apêndice. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia está. Abaixo do título, A Queda de Jerusalém, tem vários textos aí, 2 Reis 24, 18 a 25, 17, 2 Crônicas 36, 11 a 21 e Jeremias 39, 1, 7, não está assim? Por quê? Porque esse relato que foi colocado aqui como capítulo 52, ele é um apêndice e que se parece muito com esses outros textos. É quase que uma transcrição. Não sei, quem já leu o livro dos Reis conhece essa fórmula aqui do começo, Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Não é assim que é o livro de Reis?
que vai nos dizendo ali quem reinou, quantos anos reinou, quem era sua mãe, quem era o seu pai, fez o que era bom ou fez o que era mal perante o Senhor, e assim. Então, esse relato se parece muito com o relato de Reis. Então, é algo que foi introduzido aqui, mas com um propósito. Não é um detalhe irrelevante, ele não foi largado e jogado aqui. Nós temos aqui um livro, um capítulo que foi colocado para nos ajudar a olhar tudo o que vemos, tudo o que ouvimos ao longo do livro e podermos ter um fechamento, podermos ter uma ideia de um resumo daquilo que o livro nos ensinou. Nós percebemos aqui, então, pelo resumo dado no capítulo 52, a principal percepção que nós temos é: tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. O final do livro nos mostra que não houve nenhuma palavra que Deus tinha dado a eles que não tivesse se cumprido. O juízo prometido aconteceu. Aquilo que era impensável, Jerusalém caiu. Não só Jerusalém, mas o templo foi destruído e o povo de Deus foi levado da terra. Mas o livro não vai terminar assim, nós vamos ver. Parece um céu cinza, né? Parece aquele dia que você bota a cabeça na janela e fala: meu Deus, vou ficar aqui dentro, porque parece que vai acabar o mundo. Mas nós vamos ver que não são apenas nuvens negras que esse livro nos traz ao seu final. Por quê? Porque o livro de Jeremias, como essa série se chama, Entre Lágrimas e Promessas. Deus traz o seu juízo, mas Ele também traz as suas promessas. Nós vimos isso ao longo de todo o livro e não vai ser assim, não vai ser diferente no encerramento dele. Então, ele começa esse capítulo retomando a queda de Jerusalém. Nós temos aqui descrito o final do rei Zedequias. Um final terrível, um final absolutamente assustador, um dos piores e mais terríveis relatos que nós temos nas Escrituras. Porque a crueldade foi tamanha que Nabucodonosor, como castigo para Zedequias, matou a sua família diante dos seus olhos e depois furou os seus olhos. Por quê? Para que a última memória que ele tivesse registrada no seu cérebro fosse da sua família morrendo. Ele não teria outra visão para aplacar aquilo. Ele não teria outra imagem para apagar aquilo da mente dele. Ele viu a sua família sendo morta diante dos seus olhos e depois disso a visão lhe foi tirada. E ele ficou preso até o fim da sua vida. Isso é devastador, é assustador, mas não é mais assustador do que a rebeldia de Zedequias. Nós vimos ao longo do livro o quanto ele foi rebelde, o quanto ele não deu ouvidos às palavras do profeta. Jeremias o tempo inteiro disse: rendam-se, arrependam-se, ouçam a palavra do Senhor. Mas Zedequias preferiu sempre ouvir aos homens, preferiu sempre seguir o seu coração, seguir as suas próprias ideias, seguir os seus líderes. Ele seguia todo mundo, menos a voz do Senhor. Então, ele termina cego, preso e humilhado, por não obedecer a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que rejeitar persistentemente a palavra de Deus conduz à ruína. Não existe escapatória para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, isso é real. O capítulo 52 termina nos dizendo que o juízo de Deus é real. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus estão em grave perigo. Porque, por mais que seja terrível o fim de Zedequias, o fim daqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam a palavra de Deus, no grande dia, no dia do Senhor, será pior do que isso. Será mais grave do que isso. Então ele segue, depois dessa leitura inicial que nós fizemos, até o verso 11, ele segue agora relatando a destruição do templo. Verso 12: no 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
Nabuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nabuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres na terra para serem vinhateiros e lavradores. Então, nós temos um relato da destruição de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. As muralhas foram destruídas. Tudo foi queimado, como Deus havia dito. Como Jeremias havia anunciado com a palavra do Senhor. Mas esse relato da destruição de Jerusalém, ele vem falando de uma maneira generalizada, né, das casas, da muralha, do palácio. Mas então, a partir do verso 17, o texto reduz um pouco a sua velocidade e começa a dar detalhes do que acontece com a casa do Senhor. Verso 17. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura era de 8 metros, e um cordão de 5 metros, e 35 a cercava. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta, era a outra coluna, como as romãs. Havia 96 romãs aos lados, todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. Vejam que ele gastou mais versículos para falar da destruição, da pilhagem do templo, do que ele gastou para falar da destruição de Jerusalém. Isso nos chama atenção. O autor, aquele que escreve esse relato, ele está querendo que a gente preste atenção em como todo o templo foi desmontado e reduzido apenas ao seu valor dos metais. O que ele está nos dizendo, olhando para toda a trajetória do povo, olhando para toda a trajetória do livro de Jeremias? O que ele está nos dizendo é: o templo representava a presença de Deus, o templo representava a aliança que Deus tinha com o povo, o templo representava a comunhão entre o povo e Deus. Mas o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava apenas vivendo rituais. Eles não tinham nenhuma relação com Deus, eles não obedeciam a Deus, eles adoravam outros deuses, eles viviam exatamente como Deus disse para eles não viverem. Mas ainda assim, continuavam cumprindo os rituais do templo. E Deus estava demonstrando, com tudo sendo levado embora, com tudo sendo desmontado, cortado e reduzido ao peso do seu material, o que Deus está dizendo é: um culto sem fidelidade não serve. Não importa o que Deus tenha feito, porque os rituais que eram feitos no templo eram rituais legítimos. Por quê? Foi o próprio Deus que instituiu.
Deus determinou como o templo deveria ser construído, Deus determinou os rituais que deveriam acontecer lá dentro. O problema é que o povo entendeu que só cumprir os rituais era suficiente, que eles não precisavam ser próximos a Deus, que eles não precisavam ser obedientes a Deus, eles podiam viver do jeito que quisessem, poderiam fazer o que quisessem, governar a própria vida do jeito que quisessem, e bastava ir ao templo e ir lá e cumprir aqueles rituais, fazer aquilo que está escrito no livro. O problema então nunca foi o culto, o problema não eram os rituais, o problema não era o templo, o problema era um povo que estava vivendo uma religião falsa. Eles estavam vivendo uma religião sem arrependimento, uma liturgia sem coração. Eles não adoravam a Deus. Eles tinham uma aparência de piedade, eles tinham uma aparência de que tinham um relacionamento com Deus por cumprir os rituais, mas tudo era vazio, porque não era real, eram simplesmente rituais. Então esse relato é Deus dizendo, olha, sem fidelidade, sem obediência, sem comunhão real comigo, tudo isso é só ouro, prata e bronze. Não tem nenhum significado, não tem nenhum poder, porque o povo confiava no templo. O povo achava, bom, essa é a casa do Senhor, ninguém nunca vai entrar aqui, porque o Senhor não vai deixar que destruam a casa dele. E Deus está dizendo, olha, eu deixei, não só deixei, como deixei eles levarem tudo, porque nada aqui tem valor, se vocês não me obedecerem. Nada do que é feito, nada do que existe nesse lugar, nesse templo, tem valor, se vocês não realmente me amarem e forem fiéis a mim. Nenhuma estrutura religiosa substitui um relacionamento verdadeiro com Deus. Não importa quão belos sejam os rituais, não importa quão belos sejam os templos, não importa quão belas sejam as nossas vestes, quão belos sejam os nossos louvores, quão talentosos sejam os nossos músicos, nada disso importa se nós não tivermos um relacionamento pessoal e real com Deus. Se a nossa vida se resume a vir aqui, quando tem culto, e quando nós não estamos aqui, nós fazemos o que nós queremos, e vivemos da maneira que queremos, e governamos nós mesmos a nossa própria vida, pode parar de vir. Deus está dizendo que esses bancos, que esse ar-condicionado, que esse aparelho de som, que essa plataforma, que esse púlpito, não salvam ninguém. Não querem dizer absolutamente nada. Se nós não estivermos aqui como pessoas que se relacionam com Deus, de fato, na sua vida. Então ele passa para relatar o exílio, a partir do verso 24. O chefe da guarda também levou cativo Seraí, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nabuzaradão, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. Parece só uma lista, né? Nós temos aqui um relato de quantas pessoas foram levadas. Líderes sendo executados, pessoas sendo deportadas, o número de pessoas que foi levada ao exílio. Parece que nós temos aqui apenas uma informação histórica. Mas por que isso foi colocado aqui para nós? Para nós entendermos que o juízo
foi algo concreto, foi contabilizado, ele realmente aconteceu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que ninguém acreditava que iria acontecer. Zombaram de Jeremias, acusaram ele de ser um infiltrado. Todos os outros profetas diziam: não, está tudo bem, paz, paz, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E Deus agora, com esse relato detalhado de quantos, você percebe que o exílio não foi feito de uma vez só, ele foi feito em etapas. Em algum momento levou um número de pessoas, em outro momento levou outro número, e assim foi. Mas esse relato está aqui para nós entendermos que aquilo que eles julgavam impossível aconteceu de fato, estava contabilizado, registrado. Aquilo que ninguém imaginava, Jerusalém caiu, o povo de Deus foi tirado da sua terra, o povo de Deus deixou uma terra devastada para trás. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. Todas as ameaças de Deus foram cumpridas. O juízo que ele estabeleceu foi cumprido. Irmãos, a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus nunca, ela deixa de ser cumprida. Nem as suas advertências, nem as suas promessas. Se todos os juízos de Deus se cumprem, podem ficar tranquilos que o juízo que ainda está por vir também vai acontecer. Se todas as promessas do passado também foram cumpridas, pode ficar tranquilo, sabendo que todas as promessas que ainda estão por vir também serão cumpridas. E aqui o facho de luz no meio das nuvens, verso 31 ao 34. No 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, esse é filho de Nabucodonosor, tá? No ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Então aqui nós temos uma mudança do tom, O último trecho do livro poderia ter sido o relato dos que foram levados. O último capítulo do livro poderia ter sido o relato da destruição de Jerusalém ou da desmontagem do templo. Mas Deus quis que esse relato fosse nos dado ao fim do livro. Depois de toda a destruição, porque o capítulo 52 faz um resumo da morte do rei, começa com a morte de um rei e termina com o livramento de um outro rei. Então nós estamos vendo que o juízo de Deus se conduz, mas ele faz questão de terminar esse livro com uma fresta no meio daquelas nuvens negras. Por quê? Depois de tanta destruição, depois de tanto juízo, nós temos o relato de que um descendente de Davi é tirado da prisão. Não se esqueça, o reino do sul, o reino de Judá, esse que está sendo destruído agora, diferentemente do reino do norte, que foi destruído anos antes, séculos antes, esse reino é o reino dos descendentes de Davi. Deus havia feito uma promessa a Davi, de que o seu trono permaneceria para sempre. Então, Deus, para cumprir a sua promessa, ele livra Joaquim, embora Zedequias, que também era da descendência de Davi, embora Zedequias tenha sido morto de uma maneira cruel, havia um outro rei, um rei anterior a ele, que estava preso. E depois da morte de Nabucodonosor, depois que o seu filho assume, ele usa de misericórdia para com esse rei Joaquim. E esse rei, ele encontra lugar à mesa com o rei de Babilônia.
Isso é extraordinário, meus irmãos. Porque, como eu disse, o livro poderia ter terminado de maneira sombria. O livro poderia ter terminado com todas aquelas nuvens negras fechando o céu, mas ele não termina assim. Ele termina com o relato da preservação de um descendente de Davi. Termina com a preservação da linhagem de Davi. E isso responde àquela pergunta que nós fizemos no Salmo: até quando, Senhor? Será para sempre? E embora não esteja escrito com todas as letras aqui, embora nós não tenhamos um relato detalhado das promessas do Senhor aqui no final do livro, ele termina com uma fresta, com a luz do sol passando no meio das nuvens. Por quê? Porque um descendente de Davi foi preservado. As promessas do Senhor ainda estão de pé. A resposta de que se seria para sempre, Deus está dizendo: não será para sempre. Não será para sempre que o meu juízo estará sobre, não será para sempre. O trono que parecia destruído, porque aquele que estava olhando para a cidade, eu falei, nós coloquemos no lugar deles. Aqueles que estavam olhando para a cidade viram ruir todas as suas esperanças, todas as suas certezas. Aquilo que era impossível aconteceu. As muralhas caíram, a cidade caiu, o templo caiu. Isso para eles era um sinal de abandono total. Deus nos abandonou. Todas as promessas que Deus fez a nós agora não irão mais acontecer. Essa era a visão que eles tinham. Mas Deus providencialmente faz com que o livro termine com essa esperança. Já viu aqueles filmes que você está assistindo e quando chega no final você pensa que está tudo terminado, aí quando o filme termina, aí está lá o mocinho morto, né? Aí quando o filme termina, antes de subir a letrinha, o mocinho só abre o olho e pum, termina. Aí você fica, sim, vai ter o 2, né? A gente termina o filme assim, a gente fala, vai ter a continuação, porque ele abriu o olho no final. Esse relato da libertação de Joaquim é como as promessas do Senhor que estavam todas enterradas, as promessas do Senhor que estavam todas debaixo dos escombros da cidade, agora eles podiam olhar e pensar, tem uma fresta, tem uma esperança, porque Deus preservou um descendente de Davi. Então todas aquelas promessas que ele fez a Davi, todas as promessas que o Senhor fez a nós até agora, todas elas ainda são possíveis, ainda podemos aguardar, ainda podemos ter no nosso coração esperança, apesar de toda a destruição, apesar de todo o juízo, apesar de tudo aquilo que Deus fez, Ele preservou um remanescente. Então o livro de Jeremias termina olhando para um descendente de Davi preservado. Isso é a tônica do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aguardava a manifestação do verdadeiro rei. O Antigo Testamento aguardava a chegada do rei prometido, do Messias prometido. Olharam para Zedequias e encontraram um homem completamente falho e que foi totalmente destruído por conta do juízo do Senhor. Zedequias fracassou, mas Joaquim foi preservado. Embora Joaquim não tenha restaurado o reino, ele foi preservado. Então havia ainda no coração uma esperança, porque o rei ainda viria. Aquele rei que nós estávamos aguardando, nós podemos continuar aguardando, mesmo depois de toda a destruição de que nós vimos. Nós podemos continuar aguardando, porque Deus está nos dizendo, eu ainda entregarei o rei a vocês. E embora aquela geração não tenha visto, eles foram sepultados com o coração aguardando, porque Deus continuou lhes dando esperança. Mas Cristo então veio, o verdadeiro rei veio, o grande descendente de Davi veio,
O filho de Davi, aquele que tem o trono estabelecido para todo sempre, ele veio. Nele nós vemos o cumprimento definitivo de todas as promessas de Deus. Jesus vem e inaugura a aliança que foi prometida lá em Jeremias, no capítulo 31. Nós temos em Cristo o cumprimento das promessas de Deus. Jerusalém foi destruída porque o povo rejeitou a palavra de Deus, mas então a palavra de Deus veio em carne. Jesus é a palavra viva e encarnada de Deus. E ele veio, mas ele levou sobre si o juízo que o povo merecia. Ele veio e suportou na cruz o juízo que era para ser nosso. O juízo que foi demonstrado em Jerusalém, o juízo que foi demonstrado sobre o povo de Deus era um juízo parcial, um juízo temporário. Mas o juízo que vem sobre o Filho de Deus, o juízo que vem sobre Cristo, é o juízo definitivo e real. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Um cálice que era meu e seu. Porque nós olhamos para o povo de Judá e pensamos, que gente louca. Que gente maluca e pecadora. Como se nós estivéssemos lá, nós fôssemos fazer diferente. A gente olha para a história e pensa que nós seríamos Jeremias, né? Eu duvido que eu seria Jeremias, eu acho que eu seria Zedequias. Eu sempre me olho e penso, qual é o pior da história? Quem é o mais enrolado aí nessa história? É com esse que eu me identifico. Porque eu não pareço nada com Jeremias. Não pareço nada com Davi, não pareço nada com Daniel. Nós, se estivéssemos lá, provavelmente, estaríamos junto com todo o povo que se afastou de Deus. Então, o juízo que era meu e seu, ele foi derramado sobre Jesus. Jesus, sim, é o homem sem pecado. Então, meus irmãos, na cruz, a justiça de Deus foi plenamente executada. Todos os pecados foram punidos na pessoa de Cristo. A fidelidade de Deus também, na cruz, foi plenamente preservada. Por quê? Porque ele não passou por cima dos seus atributos, ele não passou por cima da sua justiça, ele satisfez a sua justiça para depois poder ter um relacionamento conosco. O pecado nos separava de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E Ele não poderia se relacionar conosco se nós estivéssemos ainda nos nossos pecados. Por isso Ele envia o Seu Filho, e na cruz os nossos pecados são punidos. Então a justiça de Deus é satisfeita. E pela justiça dele ter sido satisfeita, eu e você podemos ser perdoados. A cruz é o perdão e a justiça de Deus sendo executadas. O exílio do povo apontava para a nossa separação de Deus por causa do pecado. O povo de Judá foi afastado da presença de Deus, foi retirado da presença de Deus por causa dos seus pecados. Isso aponta para a nossa separação de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus restaurou aquele povo como um sinal de uma restauração mais profunda que iria acontecer com Cristo. Nós que estávamos longe, nós que estávamos afastados, apartados de Deus, com Cristo, nós fomos trazidos de volta do exílio. E todo aquele que se rende ao Senhor Jesus, todo aquele que confia no Senhor Jesus, tem os seus pecados perdoados, e a barreira que separava de Deus é jogada no chão, e essa pessoa sai do exílio e volta para a presença de Deus. Basta crer no Senhor Jesus. De que maneira então nós podemos aplicar essa palavra na nossa vida? São 5 aplicações, 5. A primeira nos leva a olhar para a vida de Jeremias.
da vida de Zedequias. Rejeitar continuamente a palavra de Deus endurece o coração. Zedequias ouviu a palavra de Deus inúmeras vezes. Ele ouviu as profecias de Jeremias inúmeras vezes. Nós vimos que em alguns momentos ele chamava Jeremias num canto, para que ninguém visse, e perguntava a Jeremias: e aí, o que Deus está dizendo? A Jeremias está dizendo a mesma coisa, Zedequias. Você tem que continuar, você tem que obedecer. E Zedequias: está bom, vou continuar não obedecendo. Não obedecer e não ouvir a palavra de Deus traz ruína. Nós precisamos entender isso, saber que o juízo de Deus é real. Não basta nós simplesmente dizermos coisas, nós precisamos aplicar essas palavras na nossa vida. Segunda coisa, religião sem comunhão verdadeira com Deus é vazia. Nós não podemos incorrer no mesmo erro que o povo de Judá incorreu. Eles confiaram nos rituais, eles confiaram nos utensílios sagrados, eles confiaram no templo, e acharam que por isso estavam seguros, e por isso estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam. Deus rejeitou o culto deles, a ponto de destruir o templo. Nós não podemos confiar numa vida religiosa. Eu vou à igreja todo domingo, eu entrego meu dízimo todo mês, eu canto só músicas evangélicas, eu não vejo filmes, e aí a gente se cerca de uma série de coisas, mas não tem relacionamento com Deus, não conhece a Deus, não fala com Deus, não tem intimidade com Deus. Qualquer pessoa pode fazer os rituais, qualquer pessoa pode usar um terno, qualquer pessoa pode carregar uma Bíblia e ler uma Bíblia, qualquer pessoa pode frequentar a igreja, qualquer pessoa, não faz nenhuma diferença, não tem nenhuma barreira naquela porta que impeça qualquer pessoa de viver o que nós vivemos aqui. Nós somos facilmente imitáveis, a nossa cultura é facilmente assimilada. Nós podemos andar como crentes, falar como crentes, nos vestir como crentes. Mas qual é o diferencial? Como é a nossa vida no secreto? Como é a nossa vida sozinhos? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é o nosso culto a Deus? Se o nosso culto a Deus se resume aos dias que nós viemos aqui, se nós só lemos a palavra de Deus aqui, se nós só oramos aqui, se nós só nos lembramos de Deus aqui, é tudo vazio, é só uma religiosidade qualquer, porque fora daqui nós estamos vivendo exatamente como qualquer pessoa do mundo, e eu já falei isso várias vezes aqui. Tem um monte de gente boa lá fora, que não conhece a Deus, mas é gente boa, gente que você pode confiar, gente que você pode deixar o seu filho com ela, gente que vai te ajudar, gente que vai te socorrer, gente que vai chorar por você, vai se alegrar contigo. Tem um monte de gente boa lá fora que não tem Jesus. E isso vai adiantar de alguma coisa para elas? Não vai. Porque o único caminho é Jesus. Então também não adianta nós estarmos somente aqui, e quando a gente sai daqui, a nossa vida é igualzinha a essas pessoas boas. Nós somos boas pessoas, mas não temos nenhum relacionamento com Deus. Isso não serve. O templo caiu, os utensílios foram levados, porque Deus não se agrada de uma vida religiosa, sem arrependimento, sem confissão de pecados e sem relacionamento com Ele. Terceira coisa, Deus leva o pecado a sério. Nós temos o hábito de dizer: não, isso não tem nada a ver, não, isso não, é tranquilo, não.
A gente olha para o pecado, às vezes, com uma condescendência. A gente releva o pecado, muitas vezes, principalmente os nossos, né? Nós costumamos ser muito duros com o pecado do outro. Quando vemos o outro no erro, ai, nossa, meu Deus, que absurdo. Mas quando somos nós que fazemos, aí não, tem uma razão, tem uma explicação. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Deus leva o pecado a sério. O exílio do seu povo, a destruição do templo, a destruição da cidade de Deus, mostra o quanto ele leva o pecado a sério, mais do que a destruição do templo, mais do que a destruição dos muros, a destruição do seu filho, mostra o quanto ele leva o pecado a sério. Ele matou o seu próprio filho, porque ele leva o pecado a sério. Então nós devemos levar o pecado a sério. Estou dizendo que nós não vamos pecar? Não. Somos ainda miseráveis pecadores perdoados. Mas leve o seu pecado a sério. Não se acostume com o seu pecado. Não justifique o seu pecado. Trate o seu pecado como pecado. Arrependa-se seriamente dos seus pecados. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus, achando que o seu pecado não é tão grave assim. Ele leva o pecado a sério. Quarta coisa, a fidelidade de Deus é maior do que o nosso fracasso. Não é por nossa causa. Lembra-se do que Asaf invoca quando pede salvação, lá no Salmo 79, que nós lemos no início? O que ele invoca? Por amor do teu nome. Para a glória do teu nome. Deus é fiel às suas promessas. Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos cheirosinhos, não é porque nós somos amáveis e pessoas maravilhosas que Deus faz as coisas. Deus faz o que faz, Deus age como age, Deus nos salva por causa da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Ele é fiel a si mesmo. O livro de Jeremias nos mostra uma sequência de infidelidades loucas do seu povo. Vemos a rejeição imediata e incessante do povo. A leitura do livro de Jeremias é algo que nos escandaliza, porque nós olhamos para as ações do povo e pensamos, meu Deus, eles não aprenderam nada. E Deus termina esse livro como? Com uma fresta no meio das nuvens, dizendo, ainda há um descendente de Davi, para que eu possa cumprir as minhas promessas. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel às suas promessas. Então, ainda que haja ruínas, a linhagem de Davi foi preservada, as promessas de Deus foram preservadas. Confie em Deus. Eu não posso confiar em mim, você não pode confiar em você. Confie em Deus, porque Ele é fiel, acima dos nossos pecados, acima das nossas falhas, acima da nossa maldade, a fidelidade dEle é maior. E por fim, que resume todas essas coisas, nossa esperança final está no verdadeiro e definitivo Filho de Davi. A nossa confiança não está nas estruturas, a nossa confiança não está nos prédios, a nossa confiança não está na estabilidade do ser humano, a nossa confiança não está em nenhum outro lugar, a nossa confiança está somente em Cristo. É na obra que Ele realiza, é na fidelidade dEle, é naquilo que Ele faz que nós não podemos fazer. Ele obedeceu perfeitamente até o fim, mas ao final levou sobre si o castigo que era nosso.
Então nós somos enxergados por Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Ele enxerga é a obra da cruz. Nós fomos justificados pela obra da cruz. Deus declarou você justo. Toda sentença condenatória que havia sobre nós foi retirada. Por quê? Porque a pena foi aplicada no Filho. Então toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, todo o nosso ser deve estar confiado, não nesses bancos, não nesse prédio, não nas estruturas, não naquilo que fazemos, está somente em Cristo, na obra que Ele realizou por nós. Então, meus irmãos, ao final desse livro, apesar das ruínas, apesar da violência, apesar do juízo, apesar do céu terminar completamente fechado e com nuvens negras, Deus abre uma frecha e nos diz: tenham esperança. O povo de Israel olhava para tudo aquilo e pensava, é o fim. Mas Deus disse, não, não é o fim. Eu e você hoje também vivemos nessa terra, às vezes violenta, injusta, em ruínas, mas saiba que o filho de Davi, ele ainda vai voltar, porque ainda há promessas a serem cumpridas, e da mesma forma que todas as promessas até hoje foram cumpridas, essa promessa também não vai falhar. O nosso Deus virá nos buscar. Nós não temos que temer a morte, o diabo, o pecado, eles já foram derrotados. Então, meu irmão e minha irmã, descanse no Senhor. Não importa as ruínas que você esteja vendo, não importa a destruição que você esteja vendo, não importa o quão você veja o céu nublado, saiba que Deus ainda tem promessas para cumprir na nossa vida. Descanse no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua obra, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu nome. Somos beneficiados, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Nada diz respeito a nós, nada diz respeito às nossas virtudes, nada diz respeito aos nossos feitos, nada. E muito obrigado por isso, Deus. Obrigado porque não depende de nós. Obrigado porque não está no nosso alcance. Porque se assim fosse, nós falharíamos miseravelmente. Mas como está tudo nas tuas mãos, como está tudo no teu controle, como está tudo no teu poder, nós podemos descansar. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós podemos ter de que um dia estaremos diante de Ti. Como nosso irmão João, que foi recolhido hoje, ele está gozando da Tua presença agora. E nós também estaremos um dia, seja porque vamos partir dessa terra, seja porque um dia o Senhor virá entre as nuvens nos buscar. De uma forma ou de outra, o nosso destino está selado. Nós estaremos contigo por toda a eternidade. Oh Deus, muito obrigado por isso. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, Senhor, com todas as advertências do livro de Jeremias, mas também com todas as promessas do livro de Jeremias.
que haja lágrimas, mas que também haja esperança entre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Não mais em Jeremias. Deus abençoe.